Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje trataremos sobre aspectos ligados ao texto. Vamos ver um pouco de coesão textual e também estudarmos o gênero entrevista. Vamos lá? Temos muitos assuntos e importantes. Espero que vocês anotem e prestem bastante atenção. Coesão referencial e sequencial, características do gênero entrevista. São os assuntos, né, da nossa aula de hoje. Aula dedicada aos alunos do 7º ano do ensino fundamental. Bom, pessoal, vamos começar a falar sobre esse aspecto tão importante relacionado à produção de um texto, ou seja, é um recurso, né? Um recurso essencial para a produção de um texto, a chamada coesão. Em outra videoaula, nós veremos um outro recurso muito importante chamado coerência, que podem caminhar juntos ou não, né? Muitas vezes não caminham juntos, mas hoje, especificamente, vamos tratar da coesão. Definição de coesão, galera. Coesão é a articulação gramatical, a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Então, se você tem um texto coeso, você tem um texto harmônico. Aí vocês podem se perguntar, mas Jussara, como que eu consigo um texto coeso? Como que eu produzo isso? Bom, pessoal, é simples, mas ao mesmo tempo requer muito da nossa capacidade de estarmos atentos, tá? Então, o que eu vou pedir a vocês é que sempre busquem estar atento àquilo que vocês escrevem. Por quê? Existem dois tipos de coesão textual. A primeira coesão é a coesão referencial e a outra sequencial. Bom, como eu disse, os enunciados, eles estão ligados, tá? Os enunciados, as frases. Quando você produz uma frase, você não está jogando a frase no papel pura e simplesmente, né? Essas frases, elas precisam estar conectadas, ligadas. E aí, esses enunciados, essas orações, elas estão ali se relacionando através de palavrinhas chamadas de conectores. Esses conectores, gente, são as conjunções, preposições, advérbios, né, palavras de ligação. São relações, gente, que essas palavras, elas estabelecem. Essa relação, esses conectores, podem estabelecer uma relação de condição, de oposição, de tempo, de conformidade, de causa, de consequência. E elas são extremamente importantes para que a nossa frase, nosso discurso, o nosso texto possa ter um encadeamento de ideias, senão o texto fica, né, sem sentido. Então, a coesão referencial ocorre quando um termo ou expressão substitui, né, ou expressão refere-se a outro pertencente ao universo textual. Esse tipo de coesão ocorre quando os elementos coesivos ou conectivos, né, as preposições, as conjunções, etc. e tal, retomam ou anunciam palavras, frases, sequências. Então, gente, a coesão referencial ocorre um elemento remissivo. O que é o elemento remissivo? Estranho, Jussara, eu não sei o que é elemento remissivo. Elemento remissivo, gente, nada mais é do que quando uma parte ela está sendo retomada, tá? Uma parte do texto, uma frase, uma oração, um enunciado, ele está sendo retomado. Ou ele está sendo retomado, vai ser citado, ele está vindo à frente, ou ele está vindo atrás, mas ele vai ser retomado. E quem vai fazer essa retomada de ideia? Esses conectivos, que são os pronomes, as preposições, tudo bem? Os advérbios,
Então, é um recurso chamado de coesão referencial ou remissiva, né? Porque faz uma remissão a outro elemento do texto. Remissão faz uma alusão, uma referência, daí o nome referencial, a uma outra parte do texto. Tudo bem? Então, vamos lá. Mais à frente, com exemplo, vocês vão conseguir compreender melhor o que eu estou dizendo em relação ao tipo de coesão referencial, tá, galera? Vamos passar à coesão sequencial, que é um outro tipo de coesão. A coesão sequencial, ela ocorre por meio dos componentes do texto, que estabelecem relações semânticas entre as orações, períodos, parágrafos. A coesão sequencial, ela se dá, ela fica mais visível, mais, né, perceptível, à medida que o texto vai sendo escrito, progredindo, tá? Esse tipo de coesão, ela é construída através do encadeamento de ideias, tá? Então, já a coesão referencial, ela é feita pela referência de ideias, pela remissão de palavras que foram ditas ou que serão ditas ainda, tá? A referência. Mas é importante mesmo sabermos, gente, que um texto, isso eu vou repetir depois para vocês, um texto não é uma soma ou uma sequência de frases isoladas, tá? Os textos, eles precisam estar organizados harmonicamente, porque senão perderão o sentido. Isso é muito importante falarmos aqui, porque as pessoas pensam que escrever texto é amontoar um monte de frases, de palavras, e não é nada disso, ok? Então, mais uma vez, para que vocês possam fixar o que é uma coesão referencial. Além de fixar, galera, eu gostaria muito, 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 muito que vocês anotassem. Então, revejam este vídeo, como eu já falei, várias vezes, assistam várias vezes, porque aí vocês vão poder parar, dar uma pausa, anotar, escrever essas informações no caderno, porque elas não vão se perder jamais. Coesão referencial é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se refere. O termo que indica a entidade ou situação a que o falante se refere é chamado de referente. Guardem isso, gente. É importante que a coesão referencial retome dentro do texto esses termos, porque quando ela retoma, a gente consegue entender, né? A gente consegue compreender, identificando a que palavra ou expressão aquele texto está se referindo. A gente vai ver aqui no exemplo. Dentro dessa função referencial, quando a gente fala de retomada, né, de remissão, eu disse que a remissão ela pode estar atrás ou à frente, né, para trás ou à frente do texto. Então, quando a referência coesiva ela está se referindo a um termo anterior, a gente tem uma coesão anafórica, ou chamada de anáfora. Quando o referente está à frente, o termo ao qual está se referindo está à frente, a gente tem uma catáfora, catafórica, né? Então, uma coesão catafórica. Então, nós temos coesão anafórica e temos uma coesão catafórica. Se está antes, é anterior. Se o termo ao qual o termo está se referindo vem antes, é anafórica. Se depois, catafórica. Observem só esse exemplo de coesão. Essa aqui é sequencial. Eu quero um outro. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, coloquei. Esse aqui é um exemplo de coesão referencial. Observem.
O pau-brasil é a árvore símbolo de nosso país. Isso não tem de mudar apenas porque ela, olha só, isso está se referindo o quê? O fato, isso, aqui na frente, aqui atrás, ó, o fato da árvore ser o símbolo do nosso país. Isso, ser símbolo, não tem de mudar apenas porque ela também está lá atrás, ó. Quem é ela? Ela é a árvore, é rara. É preciso, sim, propagar mudas, incentivar o reflorestamento, fazer uma divulgação junto à população e estimular programas como o da Universidade Federal de Pernambuco, ou seja, esse programa, o programa mantém esse que é pronome relativo, para não repetir a palavra programas, né, que mantém viveiros daquela que os índios chamavam de Ibiratininga. Daquela o quê? Daquela árvore. Por que faz daquela e não aquela? Porque está anterior, está longe, né? Tá, o espaço está longe. Percebam que ao ler o texto, gente, é possível perceber a conexão entre os vários segmentos e compreender que todos estão interligados entre si. Então, como nós vimos, os enunciados não são colocados de forma caótica, jogados aleatoriamente, mas as palavras, as ideias, elas precisam estar interligadas entre si, de forma organizada, apresentando uma ligação lógica, tá? Para que assim possa fazer sentido. Os fios são entrelaçados como num tecido, resultando no quê? Em um texto coeso. Então, quando nós ouvimos falar de coesão textual, nós temos que pensar nisso. Os fios devem estar entrelaçados, como num tecido, né? Tecido. Texto, na verdade, a palavra texto vem de tecido. Então, tecido coeso, texto coeso. Bom, agora nós vamos ver essa questão aqui. E aí eu gostaria que vocês respondessem a este desafio, tá? Clara comprou um cão. O animal já conhece todos os cantos da casa. Essa é bem facinho, esse desafio, para a gente poder encerrar a questão da coesão e passarmos a um outro tópico, tá? Desta nossa aula de hoje. Então, para encerrarmos o tema coesão, tá? A aula continua. Clara comprou um cão. O animal já conhece todos os cantos da casa. E aí? Podemos dizer que nesta oração, nesse período acima, nós temos uma coesão anafórica ou uma coesão catafórica? Galera, tempo. E aí, digam para mim, anafórica, catafórica. O que vocês acham? Bom, quem respondeu que nós temos, quem pensou e respondeu, que nós temos aí uma coesão anafórica, está certo. Por quê? Porque está se referindo a um termo que veio antes, tá? O animal aqui está se referindo a cão, animal e cão. Então, está certo quem marcou anafórica. Ok, pessoal? Vamos agora estudarmos o gênero entrevista. Bom, galera, olha a importância desse gênero textual entrevista. Gostaria muito que vocês ficassem atentos, porque no dia a dia a gente tem acesso a diversas mídias, né? Nós temos hoje a tecnologia muito presente. E não raro temos acesso a diversos gêneros textuais. E esse entrevista é bem comum na vida da gente. A entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas. O entrevistador e o entrevistado, no qual perguntas são feitas pelo entrevistador, tá? De modo a obter informação necessária por parte do entrevistado. Daí, os repórteres entrevistam as suas fontes para obter destas declarações
informações que validem, né? Então, ou seja, eles apuram aquelas informações para que eles também não saiam aí escrevendo e soltando informações falsas. É importante checar bem as fontes. As características do gênero entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado, né, divulgado, espalhado, sobretudo pelos meios de comunicação, que são eles, jornais, revistas, a internet, como eu disse, né, televisão, temos muitas mídias aí. Há diversos tipos de entrevistas, tá? Então, dependendo da intenção pretendida, a entrevista pode ser jornalística, pode ser uma entrevista de emprego, podemos ter uma entrevista psicológica, uma entrevista social, né? Entre tantas outras aí. Depende da finalidade. Essas entrevistas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, da notícia e da reportagem. Então, dentro de uma reportagem, eu posso ter aí uma entrevista com alguém para poder formar o corpo da minha reportagem. Trata-se de um gênero marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, não dá para você ter uma entrevista sem ter alguém para fazer uma pergunta, tá? Por isso aquela imagem que eu botei para vocês tão simbólica, porque tem que ter alguém, tem que ter um entrevistado e o entrevistador, tá? Então, o entrevistador é o responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado ou entrevistados é quem responde às perguntas. As características do gênero entrevista são textos informativos ou opinativos, temos a presença do entrevistador e do entrevistado, a linguagem dialógica, né, especificamente, mas não exclusivamente oral. Temos como marca o discurso direto. O que é o discurso direto? Perguntas diretas, né, ao seu entrevistado. Marcas da subjetividade, ele responde aquilo que ele quer, o que ele pensa, não necessariamente tem compromisso com a realidade, né? Mas na maioria das vezes sim. A linguagem, ela pode ser tanto formal quanto informal, então existe uma mescla, uma mistura dos dois tipos de linguagem, e tem como a estrutura, para produzir uma entrevista, nós temos que estar atento à estruturação dela, tá? A essas características, isso é muito importante. E aí, para que a gente possa concluir esse gênero, né, o estudo desse gênero entrevista, nós temos aqui uma entrevista com o vírus, tá? Gostaria que a gente ficasse bem ligadinho nessas informações aqui, depois tirássemos nossas próprias conclusões. Aquele que entra sem ser convidado. Estamos recebendo hoje o senhor Corona. Não é nada pessoal, mas não vou agradecê-lo por ter vindo. Entendo, só estou fazendo o meu trabalho. Como foi o seu começo? No princípio, não viam muito potencial. Agora, todos notam minha capacidade e sou reconhecido mundialmente. Quer dizer, lavaram as mãos para o seu possível sucesso? Ao contrário, até gostaria de ter agradecido por isso. Como encara chamarem você de gripezinha? Sabão e álcool podem quebrar minhas gorduras, mas as palavras não me atingem. Você é bem autoconfiante. O importante é acreditar em si mesmo. No meu caso, o essencial foi não acreditarem em mim. Outros vieram antes de você. A que se deve o seu enorme alcance? Grande capacidade natural, muita ignorância e proximidade com o meu público. Seu trabalho não foi impulsionado pelas mídias eletrônicas. Foi uma quebra de paradigma? Sim, tudo se deu de forma orgânica. Vamos para o ping-pong, ok? Um ídolo, a gripe espanhola. Um sonho, um mundo sem vacinas. Uma religião, negacionismo. Um segredo, não gosto de banho. E o que mais detesta? Ficar em casa. O que mais gosta?
viagens internacionais. Meta de sucesso, manter-se em permanente mudança. Uma lição, a vida passa num espirro. Bom, pessoal, é claro que essa entrevista com o vírus é um jeito, se é que a gente pode tratar assim, bem humorado, de tratarmos de um assunto tão sério e tão terrível para a nossa humanidade, né, que é a questão do vírus, do coronavírus, do coronavírus da Covid, né, o vírus da Covid. Apesar do texto ter um teor de humor engraçado, fala de assuntos importantes, né? Fala de um assunto importante. Fala principalmente de questões que o vírus, como o vírus se espalha, né, com a falta de higiene, de não lavar as mãos, da propagação através do espirro, ou seja, da importância das pessoas utilizarem as máscaras, o porquê do distanciamento social, né? E principalmente da forma como ele se espalhou de maneira tão rápida, ou seja, o negacionismo, muitas pessoas negando a existência e a gravidade com que o vírus mata e atinge a população. Então, nada de negarmos a gravidade do vírus e, principalmente, vamos manter nossa consciência, ficarmos distantes, sim, mantermos os nossos cuidados, a higienização de nossas mãos, mantermos o uso das máscaras e também, principalmente, abraçar a vacina, porque a vacina é a nossa esperança de que uma hora esse vírus não exista mais e, se existir, não mate tantas pessoas, não contamine de maneira dramática como tem feito. Tá? Fiquem bem, até mais. Tchau, tchau, até a próxima e cuidem-se.